Feche seus olhos por um momento. Feche seus olhos. Por um momento, continue adorando ao Senhor. Não permita que nada te tire da presença dEle. Continue com seus pensamentos diretamente nele. Aleluia, aleluia. Pois eu sinto o fluir do Espírito Santo sobre nós, sobre cada um de nós. E você vai ver o quanto é bom servir a Deus. Aleluia, você vai glorificar o nome do Senhor pela cura e pelo livramento, em nome de Jesus. Eu creio nisso, porque Ele é quem cuida de nós. É Ele quem cuida da igreja. Aleluia, quando nós nos achegamos diante dEle, Ele vem com sua graça, com sua misericórdia. Aleluia. Ele nos cura por dentro. Ele cura nossa alma, nosso espírito. Ele cura o nosso físico. Não há nada melhor do que servir esse Deus, do que buscar a esse Deus maravilhoso. Aleluia. Eu declaro a cura sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu declaro restauração na sua vida, em todas as áreas, em nome de Jesus. O Deus que eu sirvo, o Deus que nós temos adorado, Ele demonstrará o poder dEle na vida daqueles que creem. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Diga: eu creio, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor. Eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Aleluia. Aleluia. Amém, meu amado? Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo de número 8. A partir do versículo de número 28. Romanos capítulo 8. Versículo de número 28. Aleluia. A palavra do Senhor é que nos mantém de pé. A palavra do Senhor é aquela que nos alimenta, nos dá um norte, nos dá uma direção. E a palavra do Senhor para os nossos corações essa noite é a importância de viver no propósito do Senhor. Diga para o seu irmão perto de você: meu irmão, é muito importante que você viva no propósito de Deus para a sua vida. Aleluia. É muito importante que possamos viver no centro da vontade de Deus para nós. Sabe por quê, meu irmão? Você não nasceu do nada e por acaso. Você não é apenas no meio de milhões e milhões de pessoas esquecidos, não. Existe um propósito de Deus na sua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluia. Aleluia. Existe uma vontade divina para a sua vida. Existe um caminho em Deus para você e para a sua família. E quando nós entendemos e buscamos viver esse propósito de Deus, tudo coopera para o nosso bem, diz a sua palavra. Quando eu entendo que eu não estou aqui na terra por acaso, e que existe algo além que os meus olhos podem ver, e que existe um sentido além do que apenas o sentido de nascer, viver e morrer, eu começo a entender que Deus tem um propósito na minha vida. Aleluia. Nós estamos aqui de passagem. Existe uma eternidade para se viver. Existe uma eternidade em Deus para se viver. Mas essa nossa passagem aqui é o que define onde iremos passar a nossa eternidade. Esse nosso curto espaço de vida que temos é que define os nossos princípios, em quem nós acreditamos. E existe um propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. Não adianta você fugir dele. Não adianta, é uma perca de tempo você tentar fugir de Deus. Você pode fugir de Deus a tua vida inteira.
mas você nunca vai conseguir se esconder dele. Ele sempre vai estar olhando para você. Ele sempre vai estar te trazendo de volta e te mostrando um propósito que Ele tem na tua vida. Aleluia. Mas se você teimar em ignorar o propósito de Deus e tentar fugir de Deus, tenha certeza, Ele vai te trazer de volta quantas vezes for necessário, para você entender que existe uma vontade divina para a sua vida, para o seu futuro. Aleluia. Aleluia. Ninguém nasceu do acaso. Ninguém está aqui para viver uma vida sem sentido, ou para viver como todo mundo vive, apenas para constituir uma família. Não, existe algo eterno dentro de mim, dentro de você, porque nós viemos dele. Você crê nisso? Nós viemos dele. E em Romanos, capítulo de número 8, versículo 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então existe um propósito de Deus para a minha vida. Existe um propósito de Deus no meu casamento, na minha família. Existe uma vontade divina para se realizar na vida dos meus filhos. Eu preciso entender isso. Eu posso tentar fugir disso, eu posso tentar ignorar o chamado de Deus na minha vida, mas tenha certeza, eu sempre vou quebrar a cara e vou ter que voltar lá no início de todas as coisas. É assim que funciona. É assim que funciona. A palavra do Senhor nos diz assim, que nós podemos ir no mais profundo do abismo, lá os olhos do Senhor nos contemplam. Eu posso armar a minha cama no mais alto cume, para me esconder de Deus, mesmo assim eu não consigo. Lá os olhos do Senhor me contemplam. Não existe um lugar na face da terra em que os olhos de Deus não estarão sobre nós, nos lembrando, existe um propósito na sua vida. Você precisa entender isso. Existe uma vontade do coração de Deus para as nossas vidas. Existe uma direção para que possamos viver e buscar viver dia após dia. Aleluia. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu creio que você já ouviu falar sobre a história de Jonas, um homem que recebeu um chamado de Deus. Um homem que tinha um propósito de Deus. Ele precisava realizar algo aqui na terra. Ele recebeu um chamado, ele recebeu uma direção. Abra sua Bíblia, lá em Jonas, finalzinho do Velho Testamento. Jonas, capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler essa história, depois nós voltamos para Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Deus tem falado comigo a respeito dessa palavra, meu amado. Deus tem me mostrado que não adianta fugir, que todas as vezes Ele vai te trazer de volta ao início de todas as coisas, até que você aprenda para que é que você foi chamado. Aleluia. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Aleluia. O relacionamento de Deus com você é divino. Amém? E nada que o homem possa fazer pode impedir a ação de Deus na sua vida e o propósito de Deus. Só você pode impedir que o propósito de Deus se cumpra. Só nós podemos bloquear a vontade de Deus na nossa vida com a nossa teimosia. Só nós podemos deixar de viver o propósito de Deus através das nossas fraquezas, dos nossos fracassos. E Jonas recebeu um chamado. Aleluia. Vira para o seu irmão e diga para ele: você tem um chamado. O Senhor te chama. Aleluia. Isso que você sente quando você adora, quando você louva, essas coisas que você sente, não é à toa, é o Espírito Santo dentro de você, querendo fazer e cumprir o propósito de Deus na sua vida. E você só será feliz plenamente quando você estiver vivendo de acordo com o chamado de Deus tem para a sua vida. Aleluia. Felicidade plena. Lá fora você pode encontrar momentos felizes,
Lá fora você pode encontrar alguns momentos felizes, mas você vai voltar lá na necessidade de Deus, porque Deus é o único que nos supre e que nos satisfaz, que satisfaz a nossa alma plenamente. É Deus. Irmãos, eu já tentei fugir do propósito de Deus para a minha vida várias vezes. Eu já tentei arrumar desculpas para largar a mão de tudo várias vezes, irmãos. Mas Ele não deixou, Ele sempre me trazia de volta lá no início de tudo. E me mostrava, você tem um chamado, e você precisa cumprir esse chamado. Você precisa levar a tua cruz. Você precisa ignorar a tua vontade para viver a minha vontade. Ele sempre me levava lá no início de todas as coisas. Mas Senhor, eu não quero isso, o Senhor não tem outra coisa para mim, Pai. Você não tem uma coisa mais fácil? Você não tem um caminho mais tranquilo? Cada um de nós temos um chamado. E se Ele chama, Ele capacita. Aleluia. Se Ele chama, Ele nos justifica. Aleluia. Se Ele chama, Ele nos prepara toda uma estrutura para que a vontade dEle se cumpra através das nossas vidas. Porque somos bons? Não, porque Ele nos chamou. Aleluia. E Ele nos chamou não é porque nós somos bons, é porque somos ruins mesmo. Porque Ele usa as pequenas coisas para confundir as grandes. Ele usa a loucura para confundir a sabedoria humana, para que toda a glória seja dada a Ele, e nunca ao homem, e nunca aquele que está sendo usado. A glória é toda dEle. Então por isso que Ele usa o nada, o ninguém, aquele que não sabe, aquele que não conhece. Mas existe um propósito. E muitas vezes queremos abandonar o propósito pelo cansaço. Muitas vezes queremos fazer como Jonas. Eu pregar para esse povo rebelde. Senhor, o Senhor está vendo aquela cidade, é uma cidade rebelde, Nínive. O Senhor diz para Jonas, vai lá em Nínive e pregue aquela cidade, porque o mal daquela cidade tem subido à minha presença. Então Jonas disse, eu tenho que ir lá, manda outro. Mas esse era o propósito de Jonas. Mas Senhor, eu tenho que ir lá mesmo, eu tenho que pagar esse preço mesmo. Aquela cidade não é brincadeira, é uma cidade má. O Senhor mesmo está dizendo, esse é o chamado que eu tenho para você, Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. A palavra diz assim que não tem como fugir da presença de Deus. Sabe de quem Jonas estava fugindo? Sabe de quem Jonas estava querendo fugir? Do propósito dele. Porque de Deus ninguém foge. Jonas estava querendo fugir do propósito, do chamado dele, porque de Deus ninguém foge. Não há nenhum lugar na terra em que os olhos do Senhor não contemplem. Mas diz a palavra que Jonas fugiu. Diga, ele fugiu. Dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Diga comigo, Jonas está fugindo do seu propósito. Jonas está fugindo dele mesmo, tentando ignorar a voz de Deus. E meu amado, deixa eu falar uma coisa para você. Todas as vezes que você pensar em distanciar de Deus, sempre vai ter um navio parado para te levar onde você quiser ir. Sempre quando você estiver cansado, desanimado, querendo largar a mão de tudo, sempre vai acontecer uma oportunidade que vai te dar força para que você se distancie de Deus. Diz a palavra do Senhor que Jonas ali encontrou um navio, indo para onde ele queria ir, o lugar totalmente oposto de onde Deus havia mandado ele ir. Sempre haverá oportunidades para nos distanciar de Deus. E sabe o que me impressiona, meu amado irmão? É que quando nós estamos cansados e cheios de desculpas para viver longe de Deus, longe dos propósitos de Deus, as nossas desculpas são inúmeras.
E até o navio que nos leva para longe de Deus, nós falamos que é bênção de Deus na nossa vida. Deus nunca vai te dar uma oportunidade e nunca vai abrir uma porta para você que te leve para longe dele, porque Ele te quer bem perto. Nunca. Nunca. Eu tenho 20 anos que eu ministro a palavra do Senhor. 20 anos. E o Senhor sempre falou comigo isso. Eu sempre ministrei sobre isso. Nunca, por mais boa que seja a oportunidade, você tem que analisar, essa oportunidade vai me aproximar de Deus, vai me aproximar do propósito que Deus tem para a minha vida, ou vai me levar mais longe? Porque se for te levar para longe, prepare para o mar ficar bravo. Tem como fugir do Criador dos céus, da terra e do mar? Tem como fugir da terra em que Ele mesmo criou? Tem como fugir do Criador, do arquiteto? Mas quando nós queremos ir para longe, sempre encontramos uma oportunidade que vai de encontro com a nossa necessidade física, não espiritual. Porque uma coisa é a bênção que vem para a nossa vida espiritual, outra coisa é a necessidade para a nossa vida física. E sabe qual é o mal do homem? O meu mal, o seu mal, é que nós só olhamos a nossa necessidade física, o nosso hoje, o nosso agora. Esquecemos que temos dentro de nós que é algo eterno, que é muito mais valioso do que o ouro ou a prata. Existe um propósito eterno de Deus para as nossas vidas, e nós precisamos entender isso, compreender isso. Então, Jonas fugiu da presença do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um chamava ao seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez a mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e esse o aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Um homem que tentava fugir do propósito de Deus para a sua vida, e atraiu para si e para aqueles que estavam no mesmo barco uma tempestade terrível. Eu sei que muitos aqui nunca passaram, né? Ou até todos nunca passaram uma tempestade no mar. Meu irmão, dizem por aí que é a coisa mais horrível que existe. Tempestade na terra, né?
é amedrontador, dá medo, tempestade, vento forte, em terra firme, dá desespero. Agora você imagina uma tempestade num barco. E os barcos daquela época eram totalmente precários, não eram os barcos de hoje não. Eram barcos fracos. E ali uma grande tempestade no mar, por causa que alguém estava fugindo do propósito de Deus para a sua vida. Uma grande tempestade, porque alguém teimava em fugir da vontade de Deus para a sua vida. Ele mesmo atraiu. E diz a palavra do Senhor que Deus fez que um grande peixe engolisse Jonas. Eu sei que você já viu historinhas de quadrinhos, ou até contam para as crianças e faz o desenho daquele peixe, né? Aquele peixe com a cara bonitinha, está até dando um sorrisinho de lado, uma baleinha, né? Assim, às vezes põe até uma velhinha dentro da barriga do peixe, Jonas sentado num banquinho, lendo um livrinho, que é a palavra de Deus. Irmãos, a palavra do Senhor diz assim, Jonas declarando ali esses 3 dias, dentro da barriga daquele peixe, que ele vivia a morte a cada minuto e a cada segundo. Que águas entravam nele e saíam dele. Imagina uma pessoa dentro de um peixe, se afogando. E diz a palavra do Senhor que ele, no momento onde ele viu a morte, ele clamou ao Senhor. Foram 3 dias e 3 noites, vendo a morte, sufocando, se afogando, desesperado com aquela situação. Diz o capítulo 2 aqui, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte. Não era um peixinho bonitinho, com uma cadeirinha lá dentro, esperando Jonas para ele sentar e esperar ser vomitado na praia. Não era isso não, irmão. Sentimento de morte. Ele estava desfalecendo. E Deus mostrando para ele: você tem um propósito para cumprir, você está indo para o lugar errado, você está tomando a direção errada na tua vida. Por isso essa tempestade está na tua vida aí. E eu vou te levar de volta. E se você pegar um navio de novo, eu faço de novo, eu vou te levar de volta, porque existe um propósito de Deus na sua vida. A importância de viver o propósito de Deus na nossa vida. Você pode ter tudo, você pode ter tudo que o mundo possa te oferecer, mas se você não estiver vivendo o propósito de Deus para a sua vida, você será uma pessoa infeliz, você será uma pessoa vazia. Você pode ter tudo que o dinheiro pode comprar, você pode estar rodeado de amigos, mas se você não estiver vivendo o propósito de Deus na sua vida, você será uma pessoa incompleta. Você pode fazer caminhos para você, você pode desejar caminhos lindos para você, mas se você não estiver andando no verdadeiro caminho que Deus tem para a tua vida, para a tua família, você será uma pessoa eternamente infeliz, porque existe um propósito de Deus para a sua vida. Existe uma vontade divina para nós, irmãos. Aleluia. Ele tentou fugir, ele tentou ir para longe, ele tentou mudar de cidade, ele tentou sair do país. Existe uma vontade de Deus para nós. E ele estava ali, naquela circunstância, vendo a morte, quase morrendo, porque queria fugir do propósito de Deus para a sua vida. Em meu desespero clamei ao Senhor, Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, e todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou. Uma outra versão no original diz assim, que águas entravam pela minha garganta. Imagina 3 dias desse jeito, meu irmão, dentro da barriga de um peixe, se afogando com toda aquela água, com toda aquela situação, com toda aquela imundície, no abismo, no escuro. E o que só ele poderia ver, o que ele só poderia estar entendendo, era o que estava dentro dele, porque do lado de fora ele não enxergava nada, era só sofrimento. Mas dentro dele
Ele sabia que era Deus que estava fazendo aquilo ali, porque havia um propósito na vida dele. Aleluia. Não sei se você está entendendo isso. Mas você não veio aqui essa noite por acaso. Você não veio porque você quis. Você veio porque o Espírito Santo de Deus te trouxe para você ouvir essa palavra. Porque o mesmo Deus que cuidou de Jonas é o Deus que eu sirvo. É o Deus desse lugar. E é o Deus que te criou, te formou. E Ele manda te dizer essa noite: tem um propósito da sua vida que precisa ser cumprido. E eu vou te levar para a barriga do peixe quantas vezes for necessário, enquanto você não entender que é na minha presença que se anda. Quando olhamos para a história de Jonas, pensamos 1000 vezes antes de abandonar o propósito de Deus em nossas vidas. Antes de fugir da voz de Deus. Antes de dizer para Deus: Senhor, primeiro eu vou ganhar minha vida aqui, depois quando tiver tudo tranquilo, minha vida financeira, a minha vida emocional, tiver tudo tranquilo, aí eu vou te servir. Irmão, se tem um propósito na tua vida, você vai para a barriga do peixe. É melhor obedecer, é verdade ou não é? Amém ou não? Aleluia. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Ele já estava se dando por morto, simplesmente por tentar fugir de Deus, por tentar fugir da sua vontade, por fingir que Deus não existe. Que é isso, vamos viver a vida, vamos curtir a vida, porque não, Deus não existe, nada vai acontecer. Jonas achou que poderia fugir da vontade, mas ele viu que não era possível. Ele disse: lá da sepultura me trouxe de volta. Quando ele achou que não havia mais esperança, quando as forças do seu corpo tinham ido embora, irmão, de relutar com aquela situação, de afogar com as águas, de se afogar com aquele mau cheiro, sei lá. Quando ele pensou que ele não iria voltar mais, que aquele era o seu fim, ele diz assim: o Senhor ouviu meu grito de socorro. Quando eu estava para morrer, o Senhor me trouxe da sepultura novamente. Com Deus não se brinca. Nós não podemos fingir que Ele não existe. Podemos fugir sim durante um determinado tempo, como Jonas fez, né? Achou um barco, pagou sua passagem. Eu vou fugir disso aí porque isso não é para mim não. Pagou sua passagem, entrou no barco, e diz assim a Bíblia que quando a tempestade estava forte, onde que Jonas estava? Onde que Jonas estava? Estava dormindo. Você pode até passar um tempo dormindo e achando que tudo está bom, mas se tiver um propósito de Deus na tua vida, Deus vai te trazer de novo. Ele vai te falar de novo. Ele vai te mostrar de novo. Aleluia. Aleluia. Quando a minha vida já se apagava, versículo 7. Irmãos, nós não conseguimos imaginar o que Jonas passou. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe. Diga, Ele deu ordem. E ele vomitou Jonas em terra firme. Quando nós analisamos a história de Jonas, irmãos, poderemos ver o que percorre
o que é a vida do homem que foge da vontade de Deus. O que pode se passar, talvez você já passou na barriga do peixe. Pastor, já passei por cada situação. Ou até estou passando agora, pastor. Quem sabe não é tempo de você se entregar a esse Deus e reconhecer que existe uma vontade de Deus para a sua vida, como Jonas fez. O peixe só levou Jonas em terra firme quando ele reconheceu que a salvação vinha do Senhor. Quando ele disse: eu cumprirei o meu voto, eu obedecerei a sua voz, Senhor. Então o peixe foi e deixou Jonas na beira da praia, porque havia um propósito, havia uma vontade divina, havia uma palavra liberada de Deus. E meu amado, quando Deus libera uma palavra, não há inferno que impeça, quanto mais homem. Quando Deus libera a sua palavra e declara a sua vontade na nossa vida, meu amado, a pior coisa do mundo é tentar fugir da presença dele, porque nós vamos para a barriga do peixe. A pior coisa do mundo é tentar fingir. A pior coisa do mundo é vir num culto desse, ouvir uma palavra dessa e sair dali para fora e fingir que Deus não falou com você. É a pior coisa. O melhor caminho é voltar. O melhor caminho é consertar, é deixar os erros. O melhor caminho é se arrepender, é pedir perdão, dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença. Vamos voltar lá para Romanos. Romanos 8, versículo 29. Romanos 8 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. O propósito de Deus para a nossa vida. É tão sério isso, meu amado, que o meu coração se entristece quando eu vejo pessoas que tratam o propósito de Deus e a vontade de Deus como um nada, e colocam toda a sua vontade acima da vontade dele. Feche seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Uma vontade do Senhor. A vontade do Senhor para as nossas vidas. Existe um propósito de Deus para nós. Ah, pastor, será que Deus tem algo para mim? Sim. Ah, será que Deus lembra que eu existo? Sim. Mas olha o que eu estou passando. Quem sabe você não precisa voltar para Ele, começar a entender a vontade dEle, começar a viver dia após dia a vontade dEle sobre a sua vida, viver o propósito do Senhor para a sua vida. Uma palavra que nos traz a responsabilidade, porque quando está tudo errado, nós queremos culpar todo mundo, mesmo trazer responsabilidade para nós. É verdade ou não é? Quando as coisas estão erradas, queremos culpar todo mundo. Culpamos a esposa, culpamos o esposo, culpamos o pastor, culpamos o vizinho, culpamos o patrão, culpamos o presidente, culpamos a economia, culpamos todo mundo. Menos trazemos a responsabilidade para nós. Existe chamado de Deus para a sua vida. E as coisas só vão cooperar para o teu bem quando você começar a viver esse chamado. Aleluia. As coisas só vão cooperar para o teu bem porque as coisas cooperam, Deus age
As coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que vivem segundo o seu propósito, segundo o seu chamado. Aleluia. E eu creio e acredito no chamado de Deus para a sua vida. Que você vai conhecer de buscar a Deus, de viver a Deus a cada dia. De buscar o Senhor a cada dia. Não é algo explosivo. Não é algo avassalador. Não é algo que Ele vai te dar em 10 minutos. Não, é uma vida. É uma vida buscando a vontade de Deus, deixando a nós para fazer a vontade dEle. Carregar a cruz é isso. Carregar a cruz é isso, irmão. É deixar a nossa vontade para fazer a vontade dEle. Hoje uma palavra forte para um culto de domingo, mas foi a palavra que Ele tocou no meu coração para ser ministrado. Foi a palavra que Ele tocou no meu coração para ministrar. Porque eu não acredito que ninguém não tenha um propósito de Deus. Nós é que ignoramos. Nós é que abandonamos a vontade de Deus para as nossas vidas. Coloque a mão no seu coração. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar o teu coração dia após dia. Eu tenho certeza que ela vai começar a queimar dentro de você. Talvez tudo possa ser tudo novo para você. Mas o Senhor te conhece desde o ventre da tua mãe. Ele formou dentro do ventre da sua mãe. Ele te conhece pelo nome. Ele nos conhece. Sabe quando o mar vai se acalmar? Sabe quando o peixe vai sair lá da profundeza do abismo e vai trazer você para cima, para a superfície, e você vai pisar terra firme? Quando você cumprir o propósito de Deus na sua vida. Quando você começar a se voltar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Senhor, o Senhor conhece cada um aqui essa noite, Pai. Meu Deus, o Senhor conhece na intimidade cada um aqui essa noite. O Senhor conhece, meu Deus, a família, o trabalho. O Senhor conhece, meu Deus querido, o interior, as vontades do coração. Pai querido, que possamos viver a Tua vontade em nós. Que possamos, meu Deus, viver o Teu querer em nós, Senhor. Para que as coisas comecem a acontecer. Para que nossa casa viva a Tua vontade. Os Teus projetos, Senhor. Toca, Pai, no coração de cada um aqui essa noite. Para que a Tua vontade comece a fluir no coração de um, no coração de outro. Para que cada um encontre o seu caminho, encontre o seu lugar em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. E que a Tua vontade venha a ser feita através das nossas vidas. Que os livramentos possam ser realizados através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aplauda o nome do Senhor.